Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Matola e nessa última semana eu li 2 artigos seguidos quase sobre o Cypress. Um foi no blog do Jonas Dávila, que ele fez uma tradução de um outro artigo que fala para não usar mais Page Objects e sim App Actions. E um outro foi do Browser Stack, que faz uma comparação do Selenium com o Cypress. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo para se alguém quiser ler, é só entrar. Recomendo também que sigam o blog do Jonas Dávila, que tem assuntos bem interessantes lá. Como eu já ouço falar muito bem do Cypress há algum tempo, depois de ler esses 2 artigos basicamente seguidos, eu resolvi experimentar o Cypress. E já que eu vou experimentar o Cypress, eu resolvi compartilhar com vocês também as minhas impressões sobre ele. Então eu resolvi fazer uma comparação dos 2 frameworks, o Cypress e o Selenium, usando Ruby e RSpec, porque a sintaxe é bem parecida dos testes, né? E eu vou fazer essa comparação desde a instalação até uma automação simples, usando o site Sociedemo, que é uma lojinha, né, virtual da Soci Labs para fazer compras, que é feito justamente para treinar a automação. Eu vou começar pelo Cypress, por ser uma novidade eu nunca ter usado. Porque se eu começasse pelo Selenium, eu posso começar a usar padrões e outras coisas que eu não consiga reproduzir no Cypress. E a ideia é ter o código tudo mais parecido possível nos dois para poder fazer uma comparação real. Para essa comparação, eu vou automatizar só 3 cenários, que são um login com sucesso, um login com erro e a compra de um item na loja. Lembrando que a ideia aqui é só comparar os 2 frameworks e não vou me preocupar muito com boas práticas de escrita de código nem nada disso. É só fazer o básico mesmo. Então, bora começar? Essa já é a página inicial do Cypress, onde ele já tem um comando para você instalar. Basta você dar um clique aqui que ele já copia para a área de transferência. E você pode vir aqui no terminal do seu projeto e dar um Ctrl V e esperar ele instalar, que ele já vai instalar sozinho. Ele dá uns warnings aqui, mas não foi nenhum problema para mim isso ainda. Para abrir o Cypress, o comando mais simples que você pode dar dentro dessa pasta é um npx cypress open. Ele abre aqui a janela e ele já vem com alguns exemplos já embutido para se você quiser aproveitar. Para rodar os exemplos, você já pode clicar aqui em Run All Specs. Só para dar um exemplo, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Ele abre o browser e começa a rodar os comandos. Tá vendo? Ele fica carregando os testes. Eu vou parar isso aqui porque eu vou mostrar só os nossos exemplos. Se eu abrir aqui, ele só abre o arquivo. Então vou precisar abrir aquela pasta. E todo o código está aqui nessa Integration Examples. Percebam que ele aparece com todos os exemplos aqui. Eu posso vir aqui também e ele já vem com vários exemplos que eu posso copiar e colar aqui para qualquer coisa que eu queira fazer. Para que eu não fique com essa pasta aqui à mostra, que eu só fique com a pasta dos meus testes à mostra, eu posso vir aqui e renomear, botar um ponto na frente, que ela some daqui. A vantagem disso é que não vai aparecer que o Run All Tests, ele não vai rodar aqueles exemplos que são só exemplos, né? Agora, para criar nosso script teste, o que eu chamo de script teste é o script mínimo, nesse caso, para abrir o browser. Vamos voltar lá no site do Cypress, vindo aqui em Docs, Getting Started e Writing Your First Test. Eu posso descer lá, bem aqui embaixo, que ele vai mostrar um Real Test. E aqui ele já dá esse exemplo de visitando uma página. Eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no Visual Code, no Integration, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de Cypress POC. Vou criar um arquivo aqui dentro. Vou chamar de test.spec.js.
e vou copiar esse código aqui. Agora, indo lá na tela do Cypress, ele já está aqui. E se eu clicar, ele já vai rodar. E como é só um teste para visitar, o teste vai passar e pronto. É simples de instalação e simples primeira configuração do teste, o Cypress. Agora vamos passar para instalar um Selenium. Para instalar o Selenium, o primeiro passo, não é o primeiro, mas vou falar ele primeiro, é instalar o Chrome Driver ou qualquer outro WebDriver, como o Gecko Driver para o Firefox ou o EaDriver, para o browser que você vai querer controlar com o Selenium. No caso aqui, eu vou usar o Chrome Driver. Para isso a gente precisa ir na página do Chrome Driver, baixar o Chrome Driver para a versão do seu browser. Para você saber a versão do browser, você vem aqui na ajuda e no sobre o Google Chrome. Ele vai abrir a versão aqui, a 86. Então vou ter que vir e baixar o Chrome Driver para a versão 86, senão não vai funcionar. Uma vez baixado o Chrome Driver na sua máquina, você vai ter que adicionar ele ao path. Não vou entrar nesses detalhes aqui porque isso varia de sistema operacional para sistema operacional. Só que hoje, utilizando o Mac, eu consigo instalar o Chrome Driver pelo Homebrew. Basta eu vir no terminal e digitar aqui Brewcask install Chrome Driver. Como eu já tenho ele instalado aqui, eu não vou fazer esse passo. Uma outra alternativa é instalar o Chrome Driver pelo pacote npm. Nunca usei essa alternativa, então não sei como é que ela funciona, não sei se vai direto ou não, mas eu acho que essa alternativa funcionaria para os 3 sistemas operacionais, tanto Windows, Linux e Mac. Agora eu vou criar uma pasta chamada Selenium e vou abrir ela numa outra janela do meu Visual Code. Dentro dessa própria pasta eu vou criar um novo arquivo, o gemfile, e vou colocar essas 3 gemas aqui dentro. Na verdade, o mínimo que você precisa para rodar são essas duas aqui. O pry e o pry by bug é para fazer debugs no sistema. Então aconselho a que vocês instalem, mas o mínimo são só essas duas aqui de baixo. O Selenium WebDriver e o RSpec. Vou abrir um terminal e rodar o comando bundle. Ele instalou as gemas, eu tenho gemfile.lock, não vou entrar em detalhes desse arquivo. E agora eu vou criar um envrb, que eu herdei esse envrb do Cucumber. Agora eu vou pegar as gemas que eu escrevi no gemfile, copiar e vou trocar gem por require e fazer a inicialização do Selenium aqui embaixo. Eu só preciso dessas duas linhas, uma para chamar o Selenium WebDriver para o Chrome e uma outra para definir o implicit wait com timeout de 10 segundos, caso um elemento ou caso ele não ache algum elemento na tela. Apesar de não ser uma boa prática, eu vou manter a variável global e eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de teste, onde eu vou colocar os meus testes. Vou criar um arquivo aqui dentro com o mesmo nome que eu criei aqui, testspec, só para a gente manter a consistência nos exemplos. Só que vou colocar um RB ao invés de JS. E para você ver como é parecido a sintaxe, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu só vou colocar aqui rspec.describe e alterar a sintaxe para o Ruby. E vou trocar o SciVisit pelo driver.get. Já nessa pasta eu vou dar o bundle exec rspec na pasta test. Ele não achou nenhum exemplo. Por que ele não achou nenhum exemplo?
porque eu esqueci de fazer os requires, que dá um require relative no env-rb. Posso só escrever env, vamos rodar. Aqui ele não rodou porque eu esqueci de passar o arquivo para rodar. Pronto, ele abriu o site na URL que eu quis, então o script teste está pronto. Comparando a instalação dos dois, o Cypress e o Selenium com o Ruby e a Spec, os dois são praticamente a mesma coisa, exceto pela instalação do Chrome Driver, que dá um pouquinho mais de trabalho. Agora vamos comparar os códigos de execução. Eu já vou mostrar aqui pronto o que eu tenho lado a lado. Aqui eu tenho a estrutura de árvore dos dois projetos. Se a gente pegar só Cypress POC como exemplo, eu vou mudar aqui para dentro dessa pasta só para a gente visualizar melhor. A única diferença aqui foi que eu não coloquei as specs dentro de uma pasta testes, mas o resto ela está na mesma estrutura. Então, já aí a gente vê nenhuma diferença entre Cypress e Selenium Ruby Spec. Agora vamos analisar os códigos. Vou fechar essa aba. Vamos olhar o login spec. Eu pulei uma linha aqui para a gente ver como o Ruby tem uma linha a mais aqui, porque precisa do require do env. Eu deixei essa linha aqui em branco só para a gente ver lado a lado. Olha só, o código é exatamente o mesmo. Claro que mudando um pouco da sintaxe, mas a gente tem o describe aqui, o login, o before each. Eu tenho no RSpec um before example, onde ele está chamando aqui a URL e a mesma coisa desse lado aqui. Os its, os dois its com login com sucesso e login usuário sem incorreto, que é exatamente o mesmo que está aqui. Tá vendo? Os dois lados são o mesmo código. Vamos para o compra spec. Esses dois têm a mesma quantidade de import, mas se você olhar, o código é exatamente o mesmo também. Vamos dar uma olhada nos pages objects. No caso do JavaScript tem um export const. No Ruby eu tenho uma class. Esse self aqui é para usar um método de classe, para eu poder chamar a classe ponto alguma coisa e não precisar instanciar ela, do mesmo jeito que eu faço aqui no JavaScript. Então o código, tirando algumas particularidades, é o mesmo. Os elementos que eu estou usando para reconhecer são os mesmos. Até a extensão aqui eu estou usando a mesma no Ruby. O login, a mesma coisa. A diferença é que o Cypress utiliza os IDs, né? o hash para ID, o ponto para class, que é a sintaxe padrão do CSS. Vamos dar uma olhada na overview, a mesma coisa. E no your information, o mesmo código basicamente. Então, complexidade de código a gente também não pode dizer que tem em nenhuma das duas plataformas. Agora vamos fazer as execuções dos testes. Vamos vir aqui no Cypress. Eu tenho aquele código estava em outra pasta. Eu vou abrir o Cypress nessa outra pasta. Aqui eu tenho minha Cypress POC com os meus specs e as minhas pages. Eu vou dar um run all specs. Ele terminou aqui 30 segundos para rodar todos os testes. Aqui aconteceu uma coisa curiosa que não tinha acontecido antes, quando eu estava preparando esse vídeo. É que rodando o Cypress, gravando a minha tela, ele fica extremamente lento. Tá vendo que demorou 30 segundos para ele realizar o teste? Se eu rodo sem estar gravando a tela, eu vou mostrar o screenshot aqui, ele demora 5 segundos para fazer esse teste. Tá vendo? Ele demorou 5 segundos e 90 centésimos para fazer todo o teste, versus aqueles 30 segundos gravando a tela. Aqui para mim já vem a maior vantagem do Cypress, é que ele tem um log, ele grava tudo o que todos os testes aqui nessa seção aqui da esquerda, e se eu clicar, ele abre com tudo e eu posso reproduzir passo a passo do que eu fiz. Aqui foi no visit, aqui quando eu fiz o get username, eu fiz o type
Quando se eu clicar aqui, ele aparece essa bolinha e ele tem um before e um after ele executar o passo. Então, quer dizer, antes dele executar, o elemento estava nesse estado. Quando eu clico no after, ele fez o type ou o send keys do Selenium. E aí eu posso vir seguindo. Se eu tirar esse type, eu vou seguindo aqui e ele vai passo a passo do que ele está fazendo. Só isso para mim já valeria usar o Cypress, que o debug dele é muito simples de fazer, é muito intuitivo de você ver se alguma coisa deu errada. Agora vamos rodar o Selenium. Eu vou rodar todos os specs da pasta, então eu vou botar esse asterisco. E para o terminal mostrar um formato amigável, eu vou botar esse FD, que ele vai mostrar aqui embaixo no terminal o título de cada teste que for fazendo. Aqui ele deu todo o tempo, 3 segundos e 19 centésimos para rodar os testes, mais 2 segundos e 74 para os arquivos carregarem. Então, 3, 2, 5 segundos, botar 6 segundos no total. Se a gente for olhar o Cypress 590, 6 segundos, pelo menos nesse teste aqui, nessa automação básica, não há tanta diferença de velocidade entre o Cypress e o Selenium. Agora, para fazer o debug que no Cypress você já vem aqui nessa seção aqui do lado, eu preciso em algum ponto escrever no código, fazer um checkpoint no próprio código. Eu vou vir no login spec e logo depois dele entrar na página, eu vou escrever o binding.pry e vou rodar o teste. Como ele rodou o login depois do comprar, né, porque ele vai por ordem alfabética, ele parou aqui no login. Então agora eu posso interagir, ele vem aqui, ele diz o passo onde ele parou. E se eu quiser ir fazendo passo a passo, eu posso ir copiando e colando o código no terminal. No caso, se eu copiar o login, der um Enter, ele realizou o login. Então nisso eu vou fazendo o debug passo a passo no Selenium. Qualquer coisa que eu interagir qualquer coisa que eu interagir no terminal, eu vou ver nessa tela. Diferentemente do Cypress, que é bem mais interativo. Por exemplo, se eu quiser clicar no carrinho de compras, eu vou ter que vir inspecionar. Aqui eu achei a classe. Então eu posso vir aqui. Eu vou chegar isso aqui um pouco para o lado para a gente ver a interação. Quando eu der um Enter, ele clicou no carrinho. Então aqui eu posso ver passo a passo do que está acontecendo no meu browser. Mas é bem mais chato fazer isso do que aquele debug do Cypress. E falando do inspecionar elemento do Selenium, no Cypress ele já tem uma ferramenta nativa para fazer isso que é muito fácil. É só você vir nesse alvo, dar um clique e ele começa a inspecionar os elementos. Se eu quiser, por exemplo, clicar no login, eu dou um clique e ele já copia o elemento nesse campo. Basta eu vir nesse botão, clicar, vir na IDE e dar um paste. E acrescentar o método que eu queira na frente. Então, quer dizer, é bem mais simples de achar os elementos do que o Selenium. Eu não vou falar do Cypress no CI aqui, não vou mostrar a parte prática. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com isso, vocês escrevam aqui Cypress no CI aqui embaixo, que eu faça um tutorial para vocês. Mas pelo que eu li, nesse quesito de CI, o Cypress também ganha de lavada do Selenium, porque ele já possui o browser headless para rodar e também possui um suporte para paralelização nativa. No próprio site do Cypress tem vários arquivos YAML de exemplo que você pode ir lá, dar Ctrl+C, Ctrl+V e fazer as adaptações necessárias para que você rode no seu próprio CI. Pelo que eu olhei nos arquivos YAMLs que estão no próprio site do Cypress, você não precisa de nada mais além de ter o Cypress instalado. Diferentemente do Selenium, que você precisa baixar o Chrome Driver, fazer a instalação do browser, que deixa um pouco mais demorado e complexo a instalação no CI. Claro que você pode já baixar uma imagem do Selenium Docker pronta, mas aqui eu estou destacando todo o processo manual dos dois frameworks. Agora, qual o melhor?
Muitas comparações que eu vi do Cypress, dizendo que ele era mais simples, era comparando com o Java. Tudo é mais simples que Java, até C# é mais simples que Java. Aqui a gente viu que se a gente comparar o Cypress com o Ruby e a RSpec usando o Selenium, a complexidade é basicamente a mesma, só a instalação do Chrome Driver a mais. E o código é basicamente o mesmo, igual, de um para o outro. Agora vamos analisar umas opiniões que eu peguei na internet. Eu vou abrir o site aqui e passar por ele e comentando cada coisa que eu vi nesse site. O primeiro tópico é o suporte à linguagem. O Selenium suporta várias linguagens, como Java, Python, C#, JavaScript, até o próprio JavaScript. O Cypress é só JavaScript. Encontrando os elementos. Ele mostra até uma animação do que eu mostrei para vocês antes da identificação dos elementos no Cypress, a diferença de identificar elemento no Cypress e Selenium. Na execução dos testes, o Selenium, que é essa imagem, a gente tem o intermediário, que é o WebDriver. Eu tenho código, que vai ser uma requisição HTTP para o WebDriver, e o WebDriver controla o browser. No caso do Cypress, é o próprio Cypress roda dentro do browser, então não tem esse intermediário, o WebDriver em geral. A viagem no tempo, ele destaca o registro, que eu falei para vocês, que eu consigo navegar em toda a execução dos testes que o Cypress fez. Diferentemente do Selenium, que é uma ferramenta pura de testes, feita para testes, o Selenium não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento. Diferentemente do Cypress, que ele foi feito tanto para desenvolvedores quanto para QAs. Ou seja, o Cypress é um framework de teste para JavaScript, e não só uma ferramenta de automação. E atualmente o Cypress também dá suporte para outros browsers que não o Chrome, como o Firefox e o Edge. Agora, como escolher entre o Cypress e o Selenium? Hoje, se eu entrasse num projeto que fosse web puro, eu escolheria o Cypress sem pestanejar. Mas nas empresas que a gente trabalha, a gente nem sempre tem essa opção. Então, eu fiz alguns cenários aqui de possibilidades para a gente discutir. E o primeiro cenário é a linguagem dos QAs na empresa que você está. Basicamente, em todos os projetos que eu passei, a linguagem que era de automação dos QAs foi Ruby. E como eu falei hoje, mesmo se a stack da empresa utilizasse Ruby ou outra linguagem, se fosse um projeto web puro e desenvolvido em JavaScript, eu iria fazer uma força para automatizar em JavaScript e utilizar o Cypress para ficar junto do time de desenvolvimento. Um segundo cenário que eu imaginei para ver se vale a pena o uso do Cypress ou não é se já existe código em outra linguagem. Nesse caso, a gente teria que ver a quantidade de código de automação que já existe. E se o time topar ajudar, eu pegaria de hoje em diante, automatizaria em Cypress e iria migrando o código legado aos poucos. Mas eu ia juntar com o time para ver a melhor estratégia. Talvez o time ia fazendo a automação daqui para frente em Cypress e eu pegaria o código legado, mas aí seria papo entre o time. Ou nem migraria o código legado. Outro quesito para ver se a gente vai usar o Cypress ou não é os browsers para teste. Se usar o Internet Explorer ou o Safari não for extremamente necessário, atualmente não tem por que não usar o Cypress, porque ele já dá suporte para Chrome, para o Firefox, que são os mais usados, e para o Edge. Então, galera, depois disso tudo que eu mostrei para vocês, você vai passar a usar, ou pelo menos vai tentar passar a usar o Cypress? Se você curtiu o vídeo, deixe um like aqui e compartilhem para que mais pessoas vejam isso. Até a próxima e continue testando suave.